Eu acho muito engraçado, porque ninguém fala, todo mundo desacredita, você tem aquele momento, quando você começa a falar, acham que você é louco. Aí depois de um tempo, passam a falar, não, você que tem a razão, você que é aquele cara que falando sobre o Bitcoin, criptomoeda, tem a razão, né? Vamos passar a acreditar. Aí volta para aquele estágio de não, é louco, esquece. Aí depois volta a falar, não, realmente sentido, vamos por esse caminho. Até que muito depois isso está consolidado. E aí o louco foi o cara que tentou desbravar, ou a mulher que tentou desbravar, que tentou chegar do outro lado, lá atrás, infelizmente, talvez não viu esse momento atual, pela jornada, pelo passado, que seja. E aí, o que a gente está falando aqui? A gente está falando do Bitcoin, que bateu as máximas históricas aí nas últimas semanas, chegando a $100 mil. Eu fiz um Reels aqui, eu falei que ele ia bater esse preço nesse ano, em janeiro, fevereiro. Lembra, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas se você é inscrito aqui no canal e estava ligado nesse momento, talvez você tomar a decisão de cara, vou experimentar, vou ver se faz sentido o que o Thiago tá falando e hoje talvez tenha realizado um resultado interessante na sua carteira de investimento. Mas eu falei isso lá atrás e aqui a história está se repetindo de novo. Por quê? Câmara dos Deputados, a nossa Câmara dos Deputados, o nosso governo brasileiro tá plagiando, copiando, eu não sei o que seria, mas eles querem criar, olha só, reserva estratégica de Bitcoin. Já ouviu essa história, né? Eu acho que eu já ouvi essa história há pouco tempo atrás num outro grande país, numa outra grande potência. Então, se você ficou curioso para saber o que é essa reserva Bitcoin aqui no Brasil, se liga nesse vídeo, roda a vinheta. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que você vai se amarrar e eu tenho certeza que você vai curtir e vai me ajudar, obviamente, né? A gente continuar crescendo, a gente bater nossas metas, a gente começar a monetizar o canal. Passamos aí dos 500 inscritos, muito obrigado aí você do outro lado que tá ajudando, tá colaborando, tá assistindo os vídeos, tá curtindo, tá compartilhando. Eu te agradeço e eu só tô aqui por você, que é para abrir sua mente e trazer insights como esse aqui. Se você tivesse ligado aqui no canal, isso aqui, ó, pô, isso aí, o Thiago já falou, isso aí ia acontecer e talvez eu esteja preservando o meu poder ativo, o meu poder do dinheiro, comprando os meus bitcoins, ao invés de deixar que um terceiro, que um ente centralizador e detenha esse poder e imprima papel moeda lastreado em bitcoin, se é que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Eu quero que você aí entenda que isso é possível lá na... Mas não, tem o meu bitcoin, assim como eu tenho o meu ouro aqui, o meu dinheiro, a minha reserva de valor. Fechou? E aqui não é diferente. O Brasil está indo na mesma linha. Pelo menos o deputado federal Eros Biondini, PL de Minas Gerais, apresentou agora, recentemente, um projeto de lei na Câmara dos Deputados que justamente busca criar a reserva estratégica do Bitcoin dentro do governo federal brasileiro. Ou seja, a ideia é você ter justamente o Bitcoin, essa criptomoeda que lá atrás falavam que era um esquema, muitos lá atrás já julgaram, muitos lá atrás falaram não, isso aí é corrupção, isso aí é lavagem de dinheiro, isso aí é para quem tem Bitcoin, quem usa Bitcoin é criminoso. Pois é, agora o governo, aquele mesmo que falou contra em muitas situações, ou aquele empresário que falou contra em muitas situações, leia-se o cara lá da BlackRock, por exemplo, Larry Fink. Aqui o governo quer criar e adotar o Bitcoin como um ativo de reserva de valor, buscando o quê? Proteger a economia nacional e as reservas brasileiras. Esse é o objetivo. Agora, o governo precisa ter a reserva, né, nacional do Bitcoin para proteger a economia? Bom, se ele entende que o Bitcoin é o ativo que é, acho que faz sentido. E você, do outro lado, está fazendo o quê? Que não está se protegendo contra uma instabilidade política, contra uma instabilidade econômica, contra uma guerra, uma situação de guerra, contra uma... Cara, qualquer que seja a situação, o Bitcoin, ele é um ativo que te dá tal liberdade, que te dá tal proteção contra essas situações. Inclusive, já temos instituições emitindo notas, emitindo análises que corroboram isso que eu estou falando para você. Corroboram isso. Inclusive, aqui no canal tem alguns vídeos que eu falo sobre essas análises. Esse projeto, obviamente, ele foi, né, protocolado ou apresentado justamente no momento que a gente... Uma intensificação, né? Os debates ali acontecendo de uma forma muito mais ampla ao longo, né, de todo
todo o globo, de todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos, quem foi eleito presidente e vai agora, 1º de janeiro, sentar na cadeira? Donald Trump, que é um cara que, assim, impulsionou totalmente as estimativas quando ele estava como pré-candidato e agora como eleito. A bancada que ele está colocando, né? O cara do Tesouro, se eu não me engano, eu vou até procurar o nome dele aqui para vocês, mas o cara do Tesouro que ele colocou é um cara que é assim, ele é pró-cripto na veia. O nome dele aqui, ó, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que foi indicado, né? Ainda não tá lá porque ele ainda precisa ser sabatinado, enfim. É Scott Bessent. Esse cara, ele, se você olhar a história dele, olha só, só a título de curiosidade aqui para vocês, tá? O Bessent, ele liderou a equipe Soros, que apontou o colapso da libra esterlina em setembro de 92. Olha a história, olha a bagagem desse cara. E deu a Soros o título de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Na época, o Reino Unido fazia parte do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio, o RM, que exigia que a libra esterlina fosse mantida dentro de faixas específicas em relação ao marco alemão. Isso demandava que o Banco da Inglaterra intervisse no mercado cambial para sempre estabilizar a moeda, o que aumentava as taxas de juros, ou ele entrava comprando libra esterlina. No entanto, a economia britânica enfrentava inflação elevada, alto desemprego e recessão. Esses fatores enfraqueceram a libra e tornaram cada vez mais difícil o governo sustentar o valor da moeda. Soros e sua equipe reconheceram que o valor da libra era insustentável e fizeram, aqui ele fala, né, shortaram agressivamente a libra esterlina, ou seja, eles apostaram contra a moeda. E essa aposta rendeu $1 bilhão para a empresa. Esse cara é um gestor, né? O Scott, ele é um gestor de fundos de hedge americano e foi um grande arrecadador de fundos e um grande doador para Donald Trump dentro da sua campanha a presidente nos Estados Unidos. E aí ele acabou sendo indicado aí para secretário do Tesouro. Ele vai ser, obviamente, né, sabatinado. E aí um fator interessante, né, que aí, né, a gente fala muito de diversidade, se ele for confirmado pelo Senado norte-americano, ele vai ser o primeiro chefe do Tesouro abertamente gay. Mas nada disso supera o maior feito de sua carreira, que é gerar bilhões apostando contra moedas fiduciárias. Esse cara, ele é absurdo. E outro dado interessante aqui dele é que ele fez isso não só uma vez. Em 2012, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe introduziu um plano econômico conhecido como Abenomics para estimular o crescimento econômico do Japão. O plano era o seguinte: estímulo fiscal, afrouxamento monetário e reformas estruturais, basicamente. Ele percebeu que essas políticas inevitavelmente, né, levariam à desvalorização da moeda do iene em relação ao dólar americano. O que ele fez de novo? Shortou o iene, antecipando que a moeda japonesa perderia valor. Obviamente, isso aconteceu. O iene se desvalorizou mais de 20% em relação ao dólar e ele lucrou muito, absurdamente. Então, ele é um cara, né? Ele é um cara que, assim, tem uma expertise e uma bagagem gigantesca. E ele já se mostrou, já se pronunciou como sendo pró-cripto. E ele vai estar à frente só do Tesouro Nacional norte-americano. Então, pensa no impacto que isso vai para criptoeconomia, para o Bitcoin, porque o Trump já falou da reserva estratégica de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Então, isso é um fato que não volta, galera. Não volta, tá? E aí, aqui no Brasil, a tramitação desse projeto ainda não começou, mas após a apresentação, né, na Câmara, o projeto vai ser analisado pelas comissões que englobam ali os temas da iniciativa e, caso aprovado, vai plenário. Em seguida, ocorre toda aquela tramitação ali que a gente já conhece, né? Senado, e aí depois vai para sanção ou veto, dependendo se tiver mudança, volta, enfim. Mas o ponto é que a gente tem hoje no nosso Congresso, no nosso governo, no nosso parlamento, uma proposta para que seja aprovada a reserva estratégica de Bitcoin. E aí, com essa aprovação, você tem a obrigatoriedade do governo criar o quê? A Reserva Estratégica Soberana de Bitcoins, #BTL, adquirindo unidades da criptomoeda com esse objetivo. E aí, qual a justificativa que o autor, ele fala, obviamente, diversificar os ativos financeiros do Tesouro Nacional, proteger as reservas internacionais contra flutuações cambiais e riscos geopolíticos que o Bitcoin faz. Então, se você não tem Bitcoin, se você não tem essa
criptomoeda, a única criptomoeda descentralizada, bora, volta aqui. Fomentar o uso da tecnologia blockchain no setor público e privado e garantir lastro para a emissão de moeda digital brasileira. Garantir lastro para a emissão de moeda digital brasileira, que é o DREC. O famigerado, famoso, tão falado, tão cado, que eu não sei o que falar, DREC. Cara, essa justificativa aqui para mim, só um adendo nesse ponto, né? Só uma observação. Garantir o lastro para a emissão de moeda digital brasileira. Primeiro, qual que é o lastro que a gente tem hoje para a emissão de qualquer tipo de moeda fiat? Governo. O governo fala que aquela moeda é uma moeda e que tem valor. Não precisa de lastro. O lastro é o governo, é a palavra. Não tem o que mudar. Não tem o ouro como a gente tinha lá atrás. Isso aqui, essa justificativa para mim é totalmente incabível, tá? Mas é a justificativa que eles deram. Aí olha só, olha o plano mirabolante. A implementação dessa reserva tem o que planejada, né, de forma gradual e a criptomoeda, o Bitcoin, com um limite de 5% das reservas internacionais. Haveria a obrigatoriedade ainda da divulgação de relatórios semestrais sobre a gestão dos ativos e a necessidade de conciliar a construção de reserva com o equilíbrio das contas públicas. Eu não sei se eles sabem, mas a blockchain ela é pública, ela é transparente, né? Então, obviamente, vai saber quando o Brasil começar a comprar qual carteira que ele vai estar utilizando. Pelo monitoramento da rede, pelo monitoramento da blockchain do Bitcoin, vai saber que aquela carteira, né, ou vai ter indícios que aquela carteira é do governo brasileiro. Então, assim, cara, o que eles comprarem, a gente vai saber. Para onde esse dinheiro for, a gente vai saber. Se quiserem desviar, eu não sei se eles sabem disso, né? Se, sim, eles sabem que eles estão pensando que eles vão conseguir desviar bitcoins, né? Eu acho que é meio surreal, né? Mas eu já antecipo que não é possível. Quer dizer, é possível, mas a gente vai saber para onde o dinheiro está. Essa é a mágica, essa é a transparência, essa é a garantia, essa é a confiança. É isso que o Bitcoin traz, é isso que a blockchain traz. Se eles não sabem, realmente precisam estudar mais e realmente usar, botar a mão na massa para entender que aqui não tem como fraudar. Não tem como fraudar. Tem, mas você sabe para onde está indo. O que hoje a gente não sabe. Ou você aí do outro lado sabe. Os mais de 3 trilhões, eu acho, de reais que a gente pagou, sabe para onde está indo? Eu nem vejo, né? Muito pelo contrário. E aí, se a gente for olhar lá nos Estados Unidos, que a gente também tem algumas proposições nesse sentido, né? Principalmente ali, muito capitaneado pela Cynthia Lummis, que é a senadora que também é do mesmo partido, também é cripto, também está nessa pegada da reserva estratégica do Bitcoin. Ou, nesse caso aqui, lá nos Estados Unidos, o governo ele poderia acumular até 200 mil unidades de Bitcoin nos 5 anos seguintes à aprovação da proposta, o que resultaria numa reserva de 1 milhão de unidades do Bitcoin. O que na cotação atual, esse valor da reserva chegaria ali a mais de 80 bilhões de dólares. Cara, é muita grana. E aí, segundo próprias palavras da Lummis, que é essa deputada norte-americana, ela fala: nossa meta é criar um paralelo moderno às reservas de ouro, servindo como uma proteção na era digital contra a incerteza econômica, mas mantendo o papel histórico do tesouro, proteger as reservas nacionais críticas. Então, assim, a Cynthia Lummis, os Estados Unidos, Trump, o secretário do Tesouro que eu mencionei, eles estão indo nessa pegada. Qual que é a agenda por trás? Qual que é o objetivo por trás? Thiago, falando aqui, especulando, acredito muito que os Estados Unidos estão se preparando para usar o Bitcoin como alguma forma de um indexador, talvez do dólar, talvez da própria economia, talvez como uma forma de pagar a sua dívida trilionária, que a gente sabe que os Estados Unidos está numa cária, mas que eles estão com essa estratégia. Ainda não consegui desenhar muito bem esse modelo, mas é o que eu vejo. E esse ponto de ter essa reserva, assim como o ouro, é uma forma de você, cara, tá as regras do jogo no longo prazo, de você ter a sua economia ainda forte porque você é detentor de uma grande reserva de Bitcoin. Quer dizer alguma coisa? Não quer dizer muito porque a economia é totalmente descentralizada, mas é um player que, querendo ou não, faz um movimento e uma força, traz uma força muito grande para o setor e para o Bitcoin. E o movimento desse player influencia nos preços. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui, essa visão. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, mandar para o maior número de pessoas que você conhece. Além disso, aqui embaixo, uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Bem como Mato Grosso News, um salve e volto pro vídeo. Bitcoin e a nossa reserva estratégica do Bitcoin. Aí, pai, poxa vida, eu tô falando do Bitcoin há muito tempo aqui no canal, pelo menos aí há quase 2 anos, entre vídeos, shorts e palestras dentro aqui do canal e fora do canal, lives. E agora, bull market, minha garota aqui do outro lado. Bull market, quando o touro tá lá, ó, galopando, tá bravo. Meu irmão, aí surge iniciativa pra
tudo quanto é lado. Surge gente querendo experimentar em tudo quanto é lado. Surge empresa para tudo quanto é lado. Agora, no mercado de inverno, que era quando a gente estava, isso aí não vai dar nada. Não vai dar nada. Em vez da galera se parar, aproveitar um momento, comprar, experimentar a tecnologia, blockchain, tokenização, deixa com o touro, deixa o bull, eu ia falar, deixa o bull correr, né? Deixa o touro correr para que a coisa comece a andar. Bom, agora é correr atrás. É correr atrás do meteoro, que a tendência é só subir, só subir. E aqui no Brasil mostra que esse projeto de lei, para que a gente tenha uma reserva nacional de Bitcoin, uma reserva estratégica, poxa, olha, quando países entrarem comprando mais do que já compram, quando empresas comprarem mais do que já compram, MicroStrategy se alavancando ainda mais, comprou mais, acho que 7 mil, cara, absurdo, isso vai acontecer, mais demanda, menos oferta, a oferta do Bitcoin, se você não sabe, isso cai cada vez menos, você vai ter menos Bitcoins emitidos, ela é constante e cai, sendo que num determinado momento ela vai chegar a zero, se a demanda vai continuar subindo astronomicamente e a oferta cai para um ativo que tem as propriedades que tem, onde você acha que esse preço vai parar? Eu vou te dar a próxima previsão. Vai chegar a 250 mil dólares. Não nesse ano, no próximo ano. Mercado de altcoins vai bombar, vai pampar. Se você aí quer experimentar, estude, leia, siga aqui o canal para pegar as dicas, tome a sua decisão e se você quiser, aloque um pouco. Essa é a dica, essa é a visão, esse é o bizu. Seja dono, seja proprietário dos seus direitos, das suas liberdades, do seu dinheiro. Fechou? Era isso que eu queria trazer para vocês. Um salve. Próxima. Valeu.